Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós faremos a correção da questão número 16 das provas do Censo 2022 para a função de recenseador. Nessa questão, nós temos o conteúdo de função do primeiro grau. Especificamente, nós trabalharemos com o gráfico de uma função do primeiro grau. Na questão 15, na questão anterior, nós também trabalhamos com função do primeiro grau. Só que daquela vez nós trabalhamos com álgebra. Hoje nós também trabalharemos com álgebra, só que colocando ênfase nos gráficos da função do primeiro grau. Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar essa resolução. Muito bem, então vamos lá, vamos fazer a leitura desse enunciado, que é um enunciado bem simples. O que ele fala aqui? A figura a seguir mostra o gráfico da função y é igual a ax mais b. E aqui nós temos a nossa figura com o nosso gráfico no plano cartesiano. Em seguida, ele fala que é correto afirmar que... E aqui nós temos os valores de A e os valores de B. Ora, A é positivo, ou seja, maior que zero. Ora, A é menor que zero. E a mesma coisa acontece com B. Então, a partir desse gráfico, nós temos que tirar essas conclusões. Então, para quem estudou função do primeiro grau, gráfico de uma função do primeiro grau, essa é uma questão que dá para resolver bem rapidamente, até menos de um minuto. Mas vamos lá, vamos fazer com calma isso aqui. Eu vou escrever aqui, primeiramente, a nossa função. Y é igual a ax, A é um número real e o A é um número diferente de zero, mais B. Então, essa é uma função genérica. O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. A e B são números reais e o A tem que ser um número diferente de zero. Agora, aqui no nosso plano cartesiano, nós temos o nosso eixo x e nós temos o nosso eixo y. Esse é o domínio e esse aqui é o eixo que contém a nossa imagem. E esse é o nosso gráfico dessa função genérica. Agora, eu não preciso saber os valores de A e de B. Eu só tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que dizer se o A é maior que zero ou se é menor que zero e o B a mesma coisa. Perceba, primeiro ponto importante aqui. Como que eu defino o valor de A? Se ele é positivo ou negativo? Veja que a nossa função ela é decrescente. O que significa uma função decrescente? Aqui estão os valores de x. Você percebe que, nesse sentido, da esquerda para a direita, os valores de x eles aumentam. Percebe que, quando aumenta os valores de x, o que acontece com a imagem? A imagem diminui, não é verdade? Então, nós podemos afirmar que o coeficiente angular é menor que zero. Isso caracteriza o quê? Uma função decrescente. Ela tem esse sentido aqui. Ah, mas como que é uma função crescente? Vamos lá. Vamos colocar aqui uma função crescente. Tem esse sentido aqui. Tudo bem? Agora, uma função decrescente, ela pode ter outros movimentos aqui, ó, mas sempre nesse sentido. Tudo bem? Ah, mas como que eu vou descobrir exatamente essa função? Nós não vamos descobrir. Esse ponto nós não conseguimos descobrir, porque a questão não trouxe informações detalhadas sobre a função. Nós apenas vamos entender que é uma função decrescente. Isso garante que o valor de A, esse coeficiente angular, é menor que zero. E se ele é menor que zero, então nós podemos descartar a alternativa A, a alternativa B. Isso, podemos descartar primeiramente A e B. Porque A positivo significa que nós temos uma função crescente. E nesse caso, a nossa função é decrescente. Certo? Agora, vamos lá. Nós temos três possibilidades aqui. Vamos descobrir o valor de B. Qual é o valor de B? O valor de B é justamente esse ponto aqui. Esse ponto. Esse é o valor de B. Agora, perceba, como que eu vou descobrir se o B é um valor positivo? Esse ponto aqui, ele tem uma característica.
a localização dele é x igual a 0 e um valor de y. Tudo bem? Esse valor de y nós podemos chamar de b. Agora, o que está acontecendo? Perceba que esse aqui ó, é o nosso eixo x, é o eixo das abscissas. Aqui nós temos a origem. Então, para esse ponto aqui, o x é igual a 0. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente substituir o valor de x igual a 0 nessa função. Que você vai perceber que esse ponto aqui tem uma imagem, tem um valor de y é igual a b. Agora, esse f de x aqui, que nós chamamos de y, nós podemos escrever assim, ó. Como eu já falei, f de x é igual a ax mais b. Agora, isso também é igual a y. Nós colocamos f de x justamente porque nós vamos substituir o valor de x por 0, porque nós queremos entender melhor esse ponto aqui. Então, f de 0 é a vezes 0 mais b. F de 0 é igual a b, porque a vezes 0 é 0, 0 mais b é igual a b. Então, quando x for 0, a minha imagem é b, é esse ponto aqui. Agora, perceba, aqui é o eixo das abscissas. Tudo que está acima, aqui no eixo y, é positivo. E tudo que está para baixo é negativo. Perceba que esse ponto está acima do eixo. Então, o b só pode ser um número positivo. E aí, nós já podemos tirar uma conclusão. Se o a é negativo, menor que 0, e o b é maior que 0, então nós podemos afirmar que a alternativa C é a nossa resposta correta. Essa é uma questão bem teórica e bem simples. Eu dei uma contextualização aqui, mas para quem estudou, rapidamente vai descobrir que a alternativa C é a resposta correta. Mais uma vez, de forma resumida, por que o a é menor que 0? Porque nós temos uma função decrescente. Concorda? Uma função decrescente. À medida que o x aumenta, a imagem ela diminui, ok? Então nós temos uma função decrescente, o que garante que o a é menor que 0. Agora, esse ponto que nós temos aqui, ó, o ponto de intersecção do nosso gráfico com o eixo y, é o valor de b. E nós podemos perceber que o valor de b ele é um valor positivo, porque ele está acima aqui do eixo x. Todos os pontos no eixo y que estão acima desse eixo x aqui são positivos. Os que estão abaixo são negativos. Então, eu não preciso saber exatamente que número é esse. Eu só sei que ele é um número positivo. Isso garante que o b é um número maior que 0. Certo? Um abraço e até a próxima resolução.